Fala, Fogão! Botafogo e Vasco se enfrentam pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida a ser realizada nesse domingo, 8h30 da noite, lá em São Januário, num confronto que promete ser, pelo menos pelo lado do Botafogo, de vida ou morte. Afinal de contas, o Vasco hoje, que é a primeira equipe fora do Z4, tem 29 pontos, 6 pontos a mais, portanto, do que o Botafogo. Em caso de derrota, é jogar a pá de cal, fechar o caixão e o Botafogo de fato vai jogar a Série B em 2021. Até porque a distância para a primeira equipe fora do Z4 pularia para 9 pontos. E como o Botafogo no critério de desempate não ganha de ninguém, a gente teria que tirar pelo menos 10 pontos até o fim da competição. Se tá difícil hoje, com 6 pontos de diferença, imagina tendo que tirar 10 pontos até o fim do Campeonato Brasileiro. É realmente pá de cal, fechar o caixão, Série B em 2021. Se empatar, a situação não muda. Continua em 6 pontos, caso o Bahia não vença nessa rodada, já que o Bahia tem 28 pontos, mas diminui o número de partidas. Então a missão do Botafogo fica cada vez mais difícil. Já se o Botafogo vencer, aí sim a gente pode começar a ver uma luz no fim do túnel, já que essa distância para a primeira equipe fora do Z4 pode cair para 3 pontos, mais uma vez frisando, caso o Bahia não vença nessa rodada. Então o Bahia, no máximo, pode empatar nessa 29ª rodada. Nesse vídeo eu vou passar para vocês algumas informações bem relevantes sobre esse confronto entre Botafogo e Vasco, fora de casa pelo lado do Botafogo, justamente para que você possa ter mais informações, estatísticas, curiosidades. Só que, claro, tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar os 5.000 inscritos. Se você puder fazer parte do crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente o retorno do Luxemburgo ao Vasco, que já surtiu algum efeito pela 28ª rodada contra o Atlético Goianiense. Antes do jogo, o Luxemburgo fez um discurso todo motivacional, cheio de frases de efeito, recheado de palavrões, típico padrão Vanderlei Luxemburgo, mas dentro de campo, os jogadores do Vasco realmente apresentaram o melhor futebol, principalmente na primeira etapa. Não à toa, a torcida do Vasco elogiou bastante o primeiro tempo da equipe contra o Atlético Goianiense, dizendo inclusive que foi o melhor primeiro tempo do time no Campeonato Brasileiro. Tá certo que na segunda etapa o time do Vasco cansou, o próprio Vanderlei Luxemburgo comentou sobre isso, e no fim da partida, quase que o Atlético Goianiense saiu vitorioso. O Henrique tirou uma bola em cima da linha, literalmente. Esse ponto somado pelo Vasco contra o Atlético Goianiense pela 28ª rodada, tirou o Cruz Maltino da zona do rebaixamento, empurrando o Bahia com 28 pontos. E ampliou a distância aí do Botafogo para o primeiro time fora do Z4, que hoje é o Vasco com 29 pontos, enquanto o Botafogo tem 23. Esses 6 pontos, logicamente, matematicamente falando, são tiráveis. A gente sabe que é possível tirar. O problema do Botafogo é futebol. Não à toa hoje, o Botafogo na vice-lanterna da competição só pode pensar em vencer. Se perder, pode esquecer, é Série B em 2021. Se empatar, a situação continua dramática, com menor número de partidas para a gente tentar alguma possibilidade de reação. Já se vencer e o Bahia não vencer nessa rodada também, a distância para o primeiro time fora do Z4 cai para 3 pontos. E aí o Botafogo ganha uma sobrevida. O ponto positivo para o Botafogo nessa rodada é que a gente enfrenta um time que dentro de casa, assim como o próprio Botafogo, tem feito uma péssima campanha. O Vasco é o 16º mandante do Campeonato Brasileiro, enquanto o Botafogo no Newton Santos é o pior mandante da competição. Isso nitidamente mostra que Vasco e Botafogo sentiram bastante a ausência da sua torcida no decorrer do Campeonato Brasileiro. São Januário e Newton Santos, para Vasco e Botafogo respectivamente, costumam ser redutos onde pontos importantes são conquistados. Sem o torcedor, que mantém um time tecnicamente inferior, ligado 100% do tempo na partida, tanto o Vasco quanto o Botafogo sentiram bastante. E as campanhas no Campeonato Brasileiro podem ser explicadas também por esse péssimo desempenho dentro de casa. Como o Botafogo hoje joga como visitante, encarar o Vasco como mandante num terreno em que eles não estão performando muito bem pode ser muito positivo. Logicamente não é garantia de nada. Se trata de um clássico decisivo de vida ou morte pelo lado do Botafogo pelo menos, que ambas as duas equipes querem somar os 3 pontos. E o Botafogo precisa de fato mirar os 3 pontos. Não dá para pensar em outro resultado. A gente está falando aqui de duas equipes que tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva deixam muito a desejar. Nem Vasco nem Botafogo, sendo muito honesto, merecem o time que tem. A história de ambas as equipes pedem times muito, mas muito melhores. Não dá nem para discutir isso. Mas hoje a realidade é muito diferente. A gente está falando de dois times
que deixa muito a desejar, tecnicamente lá no ataque e também na defesa. Não é à toa que o Vasco já sofreu 39 gols, o Botafogo já sofreu 41. E não é à toa também que o Vasco marcou apenas 26 gols e o Botafogo apenas 25. São um dos piores ataques da competição, portanto. E quando a gente fala de um confronto como esse, recheado de pressão, com dois times que deixam muito a desejar, logicamente, esse grau de tensão elevado pode aumentar o número de erros que acontecem durante o jogo. Vai vencer, portanto, quem errar menos, quem tiver controle emocional, quem souber controlar os nervos, para poder chegar na hora H, na hora de chegar ali na frente do gol e guardar a bola lá dentro. E pelo lado do Vasco, eles têm um jogador que faz muita diferença, que naturalmente é o Germancano. Com 11 gols marcados dos 26 totais que o Vasco tem na competição, você pode perceber o grau de importância do atacante para a equipe cruz-maltina. Já pelo lado do Botafogo, a gente não tem assim um grande destaque. A esperança de gols está no Pedro Raul, que quando se afasta da grande área é realmente uma negação, todo torcedor botafoguense sabe disso. Em relação às escalações prováveis, a gente tem aqui o provável 11 inicial pelo lado do Vasco. Fernando Miguel no gol, Caio Tenório na lateral direita, na dupla de zaga o Wesley e Castan, na lateral esquerda o Henrique, no meio de campo Bruno Gomes, o Léo Gil e o Juninho, e lá na frente o Pikachu, o Thales e o Germancano. Já pelo lado do Botafogo, o Barroca deve mandar a campo o seguinte 11 inicial: Cavalieri no gol, Kevin na lateral direita, Canu e Foster fazendo a dupla de zaga e na lateral esquerda o Vitor Luiz. No meio de campo, José Wellison, Cícero e Bruno Nazário. Lá na frente a gente pode ter o Lecaros ou o Varley, o Calu ou o Juan e lá no comando de ataque o Pedro Raul. Essa definição 100% só vai ser tomada momentos antes da partida, essa é a grande realidade. Pelo lado do Vasco a gente tem que destacar que o time deles marca 50% dos seus gols, ou seja, 13 dos 26 totais, a partir dos 16 minutos da segunda etapa. Então o Botafogo no segundo tempo, principalmente, tem que prestar muita atenção. Logicamente os espaços vão surgindo e o time do Vasco, que gosta de jogar no contra-ataque, começa a ter esses espaços para poder encontrar o seu centroavante. É claro que o Botafogo não pode se preocupar apenas com o Germancano. Não é só ele que pode balançar as redes pela equipe adversária. A gente tem que ter uma atenção em todo o time do Vasco e tentar ao máximo bloquear essas escapadas de contra-ataque. No segundo tempo, quando os jogadores vão cansando, é natural que esse contra-ataque comece a ficar mais possível. E o Botafogo precisa evitar a qualquer custo que o time do Vasco tenha esses espaços para poder sair em velocidade. Como fazer isso? Evitando os erros de passe lá na frente. Eu sei, é difícil, é complicado, o time do Botafogo erra bastante quando está trabalhando essa bola no campo do adversário, mas nessa partida a gente tem que se superar. E tem que se superar em diversos aspectos. Fisicamente, tecnicamente, taticamente, o time que errar menos, o time que tiver melhor controle emocional e for mais decisivo, vai levar esses 3 pontos. E o Botafogo não tem outra alternativa. A gente tem que chegar, explorar as deficiências do Vasco, porque eles apresentam essas deficiências defensivas ao longo de toda a partida. Não à toa, estatisticamente falando, o time do Vasco sofre os seus gols no decorrer de todo o jogo. Não tem um período assim mais específico que o time do Vasco concede os seus gols. Praticamente 50% dos gols são sofridos em cada tempo. São 19 gols sofridos no primeiro tempo e 20 gols sofridos no segundo tempo, o que demonstra bastante que o time do Vasco, ao longo de toda a partida, comete alguns equívocos, alguns erros que podem ser explorados pelo time do Botafogo. Vale destacar que quando o Vasco tenta trabalhar essa bola, eles acabam também errando e dão espaço para a saída dos adversários. E o Botafogo, portanto, não pode ficar fazendo aquele jogo de toque de bola para lá, toque de bola para cá, volta tudo até defesa, sem ser incisivo lá no ataque. Temos que ser incisivos. Temos que fazer infiltrações, ultrapassagens, forçar essas jogadas pelos lados do campo e, quando cruzar essa bola, conseguir encontrar o Pedro Raul. Não é simplesmente jogar essa bola na área. Temos que encontrar o centroavante. E, obviamente, não desperdiçar as oportunidades, conforme fizemos contra o Atlético Paranaense, onde o Calu perdeu pelo menos 4 oportunidades ao longo da partida. Esse vai ser realmente um confronto decisivo, de vida ou morte pelo lado do Botafogo. Não tem como a gente encarar de outra maneira e, logicamente, eu espero aqui que o time do Botafogo entenda o peso desse jogo, o peso dessa partida. Se em confrontos decisivos, eliminatórios, o Botafogo costuma levar melhor contra o Vasco, então que hoje o time encare essa partida dessa maneira. Afinal de contas, uma derrota elimina, digamos assim, o Botafogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a grande realidade e o time do Botafogo, a comissão técnica, todos os envolvidos precisam estar cientes
do tamanho da responsabilidade que é entrar em campo hoje e buscar essa vitória. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desse confronto entre Botafogo e Vasco? Tá esperançoso que o Botafogo pode fazer um bom jogo ou você não acredita nisso? Deixe seus comentários aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no pós-jogo dessa partida aqui no canal. Vamos, 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 Botafogo!